Já alguma vez pensaram numa civilização antiga, tão poderosa, que as suas histórias de heróis e de guerras continuam a fascinar-nos até hoje? Pois bem, é precisamente isso que vamos fazer: desvendar os segredos dos micênicos, os grandes construtores da Idade do Bronze. E a questão central é esta: as ruínas que os micênicos deixaram para trás são tão, mas tão colossais, que os próprios gregos antigos, séculos mais tarde, olhavam para elas e simplesmente não conseguiam acreditar que aquilo fosse obra de seres humanos. Para eles, só havia uma explicação: gigantes. Então, vamos começar pelo mais óbvio, por aquilo que nos salta à vista: as suas construções inacreditáveis. Para os micênicos, um edifício não era apenas um edifício. Era uma demonstração de força, uma declaração de poder gravada em pedra para que todos vissem. O segredo deles tinha um nome fantástico: alvenaria ciclópica. E por que este nome? Porque estamos a falar de blocos de pedra do tamanho de carros. Imaginem só, encaixados na perfeição uns nos outros. E o mais incrível, sem qualquer tipo de cimento ou argamassa. Era só o peso e a mestria a segurar tudo. E para que se tenha mesmo a noção da escala, em alguns pontos as muralhas de Micenas chegavam a ter 6 metros de espessura. 6 metros. É mais largo do que a maioria das salas de estar. Foram claramente feitas para serem impenetráveis. E, claro, para intimidar qualquer um que se atrevesse a aproximar-se. E a famosa Porta dos Leões é o exemplo perfeito da sua genialidade. Não se trata só de força bruta, atenção. Aquela escultura dos leões não está lá só para decoração. Na verdade, ela preenche um espaço chamado Triângulo de Alívio, uma inovação de engenharia super inteligente que desvia o peso imenso da muralha para os lados, impedindo que a viga de pedra gigante por baixo se parta. É simplesmente brilhante. Ok, mas para construir algo assim, não basta ter músculos e pedras gigantes. É preciso um nível de organização incrível. Por isso, vamos agora entrar nessas muralhas para descobrir como é que esta sociedade funcionava por dentro. No centro de tudo estava o palácio. Era, digamos, o centro de controle administrativo e religioso. E a sala mais importante de todas era o Megaron. Pensem nele como o grande salão do trono, o local onde o rei recebia convidados, realizava cerimónias e governava. Tudo à volta de uma enorme lareira central. E aqui vem algo talvez surpreendente. Os micênicos eram obcecados por controlo. Eram verdadeiros burocratas. Eles queriam registar tudo: cada ovelha, cada gota de azeite, cada imposto pago. Nada, mas mesmo nada, escapava ao controle do palácio. E como é que registavam tudo? Com um sistema de escrita chamado Linear B. Agora, esqueçam a ideia disto ser usado para escrever poesia ou história. Nada disso. A Linear B era basicamente para listas de compras e registros de armazém. Era uma ferramenta puramente administrativa, escrita em pequenas tabuletas de argila. E por ironia do destino, estas tabuletas de argila só sobreviveram porque foram cozidas nos incêndios que destruíram os palácios. Graças a isso, temos hoje uma janela incrível para a economia deles. Sabemos o que produziam, o que distribuíam e até os nomes de algumas das suas divindades. Certo, mas tanta riqueza e tanto poder, de onde é que vinha tudo isto? A resposta está numa combinação letal: um exército temível e uma rede de comércio que se espalhava por todo o Mediterrâneo. Um guerreiro de elite micênico era uma autêntica fortaleza ambulante. A armadura de Dendra, por exemplo, é um conjunto completo de placas de bronze. Acrescentem a isso um capacete intimidador, feito de dezenas de presas de javali, mais armas mortíferas de bronze. Eram, sem dúvida, a força de elite do seu tempo. E claro, esta superioridade militar não era só para defesa. Permitiu-lhes controlar as principais rotas marítimas, protegendo os seus navios mercantes e estabelecendo postos comerciais por todo o Mediterrâneo. A dinâmica era simples e eficaz. Eles exportavam os seus produtos de luxo, como o azeite, vinho e a sua famosa cerâmica, e em troca importavam as matérias-primas que não tinham. Coisas essenciais como cobre e estanho para fazer bronze e também ouro e marfim para os seus talentosos artesãos. Mas os micênicos não eram apenas guerreiros e burocratas. Eles também produziram arte deslumbrante e tinham crenças muito profundas sobre a vida após a morte. Os seus artesãos eram verdadeiros mestres. Trabalhavam o ouro com uma técnica chamada repoussé, para criar cenas detalhadas. A sua cerâmica, com os seus polvos e padrões geométricos, era exportada para todo o mundo conhecido, e o trabalho em marfim era de uma complexidade impressionante. E, curiosamente, talvez a sua maior proeza de arquitetura, a seguir às fortalezas, tenha sido dedicada não aos vivos, mas sim
aos mortos. Eles acreditavam que os seus reis e rainhas precisavam de um lugar de descanso à altura da sua importância em vida. E foi assim que criaram os túmulos tolos. Eram estruturas com uma cúpula em forma de colmeia, construídas com uma precisão incrível e depois cobertas com terra, o que acabava por criar uma colina artificial. Era o derradeiro lugar de descanso para a elite. O mais famoso de todos, conhecido como o Tesouro de Atreu, tem uma cúpula com mais de 12 metros de altura, construída sem qualquer suporte interno. Pensem nisto. Durante mais de 1000 anos, esta foi a maior cúpula do mundo. Uma autêntica maravilha da engenharia antiga. Mas, tal como ascenderam de forma impressionante, também caíram. E o seu fim é, até hoje, um dos maiores mistérios da arqueologia. No seu auge pareciam invencíveis, mas por volta de 1200 a.C., de repente, tudo ruiu. Os seus grandes palácios foram violentamente destruídos e queimados, e as cidades foram abandonadas. O que é que aconteceu? Bem, ninguém sabe ao certo. As teorias são muitas. Desde invasões de misteriosos povos do mar, a guerras civis constantes, passando por terremotos ou até alterações climáticas que levaram à fome. O mais provável foi uma combinação fatal de vários destes fatores. O resultado foi catastrófico. O comércio parou, a população diminuiu drasticamente e a escrita linear B desapareceu por completo. A Grécia mergulhou naquilo a que os historiadores chamam de Idade das Trevas. Toda aquela estrutura complexa desmoronou-se. E isto leva-nos à nossa pergunta final. A administração, a burocracia, tudo isso desapareceu. Mas as memórias dos grandes heróis, das muralhas ciclópicas e de uma guerra épica em Troia, essas sobreviveram. Foram passadas de geração em geração através da tradição oral até serem imortalizadas na Ilíada e na Odisseia. E talvez, no fim de contas, o maior legado dos micénicos não esteja nas pedras, mas sim nas histórias.